Daniel sempre traz isso, esse tema nas aulas do PFCC, que é o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é o que contam da sua história, né? Então não é aquilo que você está contando. Tem até uma história que você fala sempre que o CEO da empresa, o principal executivo, pode falar nas redes sociais, que isso vem, nos últimos anos, sendo um movimento interessante. O principal executivo está nas redes sociais falando da empresa. Mas isso só não adianta. O que o cliente está falando sobre você? O que os seus parceiros estão falando sobre você, né, Daniel? É isso. Não, e tem um detalhe adicional. Hoje em dia está ficando perigoso, porque hoje, se alguém falar uma mentira de você, algo vai afetar a sua reputação, mesmo que ela não seja verdade. Isso já era assim, mas antes o funil de comunicação era bem menor. Tá. Hoje em dia ele é muito maior, porque qualquer pessoa com uma conta de TikTok, com uma conta de Instagram, pode falar de você. E pode falar uma besteira enorme sobre você. A acusação ela voa, mas a retratação não. Não, e mesmo que apareça uma retratação, ela pode não ser suficiente. Porque hoje em dia você tem uma inclinação razoável de grande parte da população a cancelar pessoas ou companhias, organizações, em cima do que eles percebem como uma... Não precisa ser verdade. Legal. Mas aí tem um ponto. O que a gente pode fazer como empresa, né, como empresários, os principais executivos e atuando no conselho, óbvio que a nossa função aqui é atuar no conselho, como é que a gente faz para blindar ou diminuir os impactos em relação ao cancelamento? Blindar você não vai. Hoje em dia não é mais possível blindar uma empresa de nenhuma forma. O que você pode sim e deve fazer você deve estar no comando, deve estar drivando, uma expressão uma expressão de consultoria, drivando o storytelling da sua empresa. Tá. Você tem que estar no comando, e por isso empresas que não se comunicam estão atrás de empresas que se comunicam bem. Tá. Você tem que tomar cuidado na sua comunicação, mas você tem que estar comunicando. Você tem que estar comunicando, às vezes, coisas óbvias, para evitar que coisas absurdas, que não tem nada a ver, virem verdade. Tá. E isso é um movimento, por exemplo, que eu estou vendo hoje em dia, a gente está querendo reescrever história, eu acho isso perigoso. Porque se você começar a escolher partes do passado que você julga mais interessantes hoje em dia, você tira o contexto da história. E tirando o contexto da história, ela vai acontecer de novo. Tá. Então, eu acho que é importante como empresa, como indivíduo, você estar no comando das suas mensagens. Você tem que estar contando suas histórias. Você conta suas histórias da melhor forma possível. Com honestidade, transparência. Contar história, de novo, não é contar mentira, lorota, inventar. Mais que nunca, isso sempre foi verdade, mas mais que nunca, hoje em dia, a mentira tem cara na curva. Daniel, sem citar nomes aqui, obviamente, em respeito às empresas, mas a gente vê e viu, já em algumas situações, empresas que optaram por calar-se diante de um cenário não favorável. Isso. Elas deixam ficar quieto, porque talvez esse assunto saia do ar rapidamente. Você é a favor ou contra isso? Qual que é a sua recomendação? Olha, depende do caso. Eu vou te dar um exemplo onde eu sou a favor de você não dar muita trela. Tem eventos, por exemplo, de imprensa, ainda acontece. Aparece uma notícia que não é baseada em realidade, que você percebe que ela vai morrer rápido, porque não está tendo grandes repercussões. Isso é cada vez mais perigoso, mas antigamente era mais fácil fazer. Esse jornalista ou essa pessoa que publicou isso, claramente é mal intencionada, e se você entrar no debate com ele, ou com ela, ou com essa pessoa, piora. Você vai manter um assunto que não é assunto em cima, acontecendo por mais tempo. Tá. Então, isso não é aconselhado, depende da situação. Na maior parte das vezes, as empresas têm que se manifestar. Tá. Mesmo que você tenha que dizer apenas o óbvio. Você tem que falar o mínimo possível. Tá, para não se enrolar mais ainda. Mas o mínimo necessário. Tá, legal isso. Uhum. Você tem que falar o mínimo possível, o mínimo necessário. Você tem que esclarecer a situação, você tem que mostrar. Mas a outra coisa que eu acho que é um tripé bem interessante hoje em dia é a parte do propósito. Você tem que ter um propósito corporativo, e eu acredito 100% nisso, é por isso que eu estou entrando mais nesse mundo de conselho. O propósito das empresas não pode mais ser apenas de trazer lucro sem fim para os seus acionistas. Nós, pessoas, nós empresários, nós conselheiros, nós executivos, nós somos responsáveis por dar uma finalidade também social para as empresas. A gente tem que se preocupar com o impacto que a gente tem na sociedade e como a gente pode melhorar o mundo. E eu acho que isso tem que andar de mãos dadas com a sua comunicação. Você tem que estar falando sobre isso, você tem que estar falando das coisas boas que você está fazendo. Quando você faz alguma coisa, quando acontece alguma coisa que não foi boa, que foi ruim ou que foi
E todo mundo pode ter um dia ruim, todo mundo pode fazer uma besteira, todo mundo pode acontecer. Você tem que ser o mais transparente e sincero possível. Tem uma outra tendência que eu tenho notado recentemente, alguns executivos tentando se posicionar. Nas últimas semanas a gente viu alguns exemplos desses. Alguns executivos tentando posicionar o seu drama pessoal em termos de demissão, em termos de problemas causados pela sua empresa a terceiros, como o seu problema, a sua tristeza, a sua dor, como o grande problema que aquilo causou. E isso tem sempre dado errado. Isso sempre dá errado porque quando você coloca o seu problema, a sua dor, como maior do que a dor de 300, 400 mil, 5 mil pessoas, a sociedade não tolera mais. Não tolera. Tiro pela culatra. Tiro pela culatra. Aí vai dar errado. Então acho que é legal você ser mais transparente, mais sensível, mas você tem que ser autêntico. Aquilo tem que representar a verdade. E se seus atos não condizem com as suas palavras, não vai dar certo. O áudio e o vídeo tem que bater, né? Tem que bater, exatamente. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, sou loiro de olho azul, não vai rodar. 2 metros de altura, tal. Não é verdade. Nunca foi verdade, mas hoje em dia cai por terra rapidamente. Então, Daniel, você falou de autenticidade, né? Então essa comunicação tem que ser realmente autêntica, de você ter uma história que realmente traduza aquilo que você está criando, que você está deixando de impacto positivo na sociedade, nos negócios. Eu vejo também algumas empresas criando aquilo que eu chamo, né? Não sei se você também usa esse termo, que é o banco de confiança. Fazendo alguma ação, né? Devolvendo um pouco para a sociedade, uma ação social, algo que possa, quando preciso... Criar um buffer de boa vontade? Exatamente. Fala, não, olha, ele até errou aqui, né? Essa empresa errou aqui, mas ele normalmente faz aqui uma ação. Então, assim, vamos pegar um pouco mais leve. Tem isso? Ainda existe? Existe desde que seja autêntico. Desde que você faça isso não só como um buffer de boa vontade. Não, claro. Se você tem que fazer... Aquilo tem que fazer parte. Por isso eu acho que, como eu falei antes, a parte do propósito mais social... E eu sou a pessoa mais capitalista que você vai conhecer nesse ano. Mas eu acredito que as empresas têm que se preocupar com esse papel, esse impacto na sociedade. De uma forma real. Não é da boca para fora, não é um ESG greenwashing. Claro. É real. Dentro da sua possibilidade. Se que você pode, vou contratar um estagiário desse grupo social menos favorável, menos favorecido, tranquilo, faz isso. Ou, se eu posso comprar cestas básicas para 10 pessoas, faz isso. Mas faz isso como parte do que você acredita, não como um buffer, só como um buffer. Sim. Se você fizer isso como parte do que você acredita, no futuro você vai ter uma boa vontade do público, no geral. Mas, cara, teve um treinamento que eu fiz faz uns 10 anos, que foi um treinamento de vendas espetacular, da última empresa que eu trabalhei. Eu fui presidente de uma agência do grupo WPP no Brasil, a Rio Norton Strategies. A WPP tinha os melhores treinamentos do mundo, cara. Uma empresa incrível. E a gente teve um treinamento de vendas. E aí você tinha uma simulação, um caso complexo, 3 dias, com vários coaches. Era um negócio... Bem legal. Negócio quase Hollywood, assim, incrível. E aí tinha um primeiro cenário ali que você tinha que vender para uma pessoa do seu grupo. Eu vou ficar por último, vou ver o que os outros fazem, eu vou ver o que dá certo e o que não dá certo. E aí, quando eu for falar com a mulher, eu falo. Já tá? Eu fiz exatamente isso, eu sabia exatamente o que falar. A mulher olhou para mim depois e falou: você falou todas as coisas certas, mas eu não acredito em você. E aí meu coach começou a dar risada. Falou: tá vendo? Não adianta você só falar. You have to mean it. Você tem que querer. Isso tem que ser real. Senão as pessoas percebem. Sim. Então, eu dei esse exemplo nesse curso, depois aprendi direitinho o significado disso, e é verdade, sim. Por isso, o que eu recomendo em empresas, de maneira geral, é comunica tudo o que você faz, de bom. E quando você fizer alguma besteira, ou quando alguma coisa der errada, você vai lá com a maior transparência e honestidade possível. Claro, tem limites legais, tem limites de sigilo, tem limites de coisas que você vai afetar outras pessoas que não é necessário. Mas dentro de tudo que você puder fazer, não fica lá, não fala nada, porque alguém vai falar por você. E a história que essa outra pessoa, esse outro grupo de pessoas construir sobre você, não só pode ser fatal para a sua empresa, como pode perdurar. Pode ser que você fique conhecido daqui a 100 anos como uma pessoa que perpetrou uma atrocidade que talvez nem seja verdade.
Pô, interessante demais, né? Se você não contar a tua história, vão contar por você. Vão contar por você e pode virar história, pode virar fato aceito. Real. Então, você não sabe disso. Então, você tem que estar na vanguarda, você tem que estar drivando suas mensagens, sua comunicação. Você tem que contar as coisas que você faz, todas as coisas boas. E quando você fizer coisas... Idealmente, você não faz coisas erradas. Mas quando alguma coisa não der certo, quando alguma coisa... Teve um acidente, pode ter um acidente na planta, pode ter um acidente... Pode acontecer. Pode ter um acidente de avião, pode ter um acidente de várias coisas. Isso acontece. Sim. Você tem que estar lá falando a realidade, se preocupando de verdade com as pessoas envolvidas. Uma coisa, eu atendi durante um tempo a Petrobras. E a Petrobras tinha um pessoal de comunicação extraordinário. Eles tinham que ter. Porque eles trabalhavam com comunidades em vários lugares. Aqui em Paulínia, uma super refinaria gigante. Eles trabalhavam com as comunidades de lá, então eles tinham que entender o que era importante para a comunidade de lá. Eles não querem saber se o preço da gasolina está alto ou baixo. Eles querem saber, você não vai explodir meu bairro, você não vai ter um vazamento aqui de óleo no chão, isso é seu, é perigoso. Vai resolver. Então você tem que ter um nível de comunicação e preocupação que eles tinham com os seus stakeholders, que não é normal para a maior parte das empresas. Mas eu acho isso muito interessante. Você tem que entender como você afeta o seu entorno. Tá. Como executivo, como conselheiro e como empresa. E setar a comunicação para aquele público que você está falando ali, né? Porque isso também é muito importante, né? Eu até brincava lá no McDonald's que uma das habilidades que eu tinha que ter para crescer dentro da empresa era saber se comunicar do chapeiro ao conselheiro. Porque são comunicações e formatos diferentes, né? Então isso é um tema bem legal.